Fala fera, e aí tudo certinho? Começando nosso vídeo de resolução de questões da lista. Eu quero começar esse vídeo com a questão mais difícil da lista e possivelmente do material inteiro, em termos de ondas, né? Do material de ondas, porque essa questão é extremamente chata, certo? A gente tem que perceber as nuances dela. Se tu, depois dessa resolução, ficar em dúvida ainda, conversa comigo, certo? Conversa comigo que a gente consegue te orientar de alguma forma, beleza? Vamos embora. Basicamente a questão fala que no ponto 1 e no ponto 3 tem duas fontes sonoras e ele quer saber em quais pontos aí são interferência construtiva, destrutiva e por aí vai, certo? Vamos lá. Primeiro, eu vou analisar cada alternativa para entender o que está acontecendo, certo? Na questão ele fala assim, ó, a fim de investigar os níveis de poluição sonora causados por dois bares que funcionam próximos a um conjunto residencial, um pequeno modelo foi esquematizado na figura a seguir. Cada círculo representa uma instalação com a numeração de 1 a 16. Os bares funcionam nos números 1 e 3 e as residências nos demais números. Supondo que os bares sejam duas fontes sonoras de mesma potência, que produzem ondas de mesma fase de comprimento de onda igual a L, assinale a alternativa correta. Beleza, vamos analisar a alternativa correta. Cara, eu sei se é construtiva ou destrutiva pelo harmônico, aquele N. Quando o N dá ímpar, eu sei que é destrutiva. Quando o N dá par, eu sei que ela é construtiva. Eu vou ter que achar o N para cada alternativa para a gente entender se está sendo construtiva ou destrutiva e se está ok com o que ele está falando, certo? Vamos lá, na alternativa letra A, ele fala que 6 é um ponto de interferência destrutiva. Vamos lá, olha para 6. A distância de 1 até 6 e a distância de 3 até 6 é a mesma. Eu vou chamar essa distância de x, certo? De x. Então quer dizer que se eu fosse calcular a diferença de caminho entre os dois, a diferença de caminho vai ser x, que é o caminho de um, menos x, que é o caminho do outro. Isso aqui vai dar zero. E eu lembro que a diferença de caminho é igual a n lambda sobre 2. Se n der par, quer dizer que a interferência é construtiva. Se n der ímpar, interferência é destrutiva. Ele me deu outra informação na questão, que ele fala que o comprimento de onda vale L, certo? Vale L. E que cada lado desse quadrado também vale L, ok? Beleza. Então quer dizer que, vê, eu vou fazer só uma matemáticazinha rápida. Essa distância que eu fiz pontilhada aqui, eu trouxe ela para cá, ela é L raiz de 2, concorda? Aqui é L, e se é a diagonal de um quadrado. Toda diagonal de um quadrado é o lado raiz de 2. Lembra disso? Beleza. Então, eu ficaria com L raiz de 2 menos L raiz de 2, que vai dar zero do mesmo jeito, ok? Eu chamei de x, mas se eu chamar da forma correta, dá zero do mesmo jeito. Esse ΔX aqui, ele vai ser zero. Então, zero é igual a N vezes L sobre 2. Cara, esse L vai passar dividindo zero, que continua dando zero, e esse 2 vai passar multiplicando zero, que continua dando zero. Ou seja, N é igual a zero. E zero é par. Se zero é par, a interferência é do tipo construtiva. E ele fala que é do tipo destrutiva. Falso. Da mesma forma, vou fazer para o ponto 3. O ponto 3 é onde tem uma fonte sonora. Cara, essa fonte sonora, na fonte ela está emitindo som. Então não vai ter interferência na fonte sonora. Rigorosamente tem, certo? Mas aí a gente usa outras ferramentas para calcular. Eu posso até mostrar para vocês aqui, mas a gente vai perder muito tempo. Então na fonte tem som. Se está saindo som da fonte, para a gente não perder muito tempo com isso, ok? Então no ponto 3 vai ter som, certo? Se é interferência construtiva ou destrutiva, pouco importa, mas a gente sabe que tem som, certo? Para a gente determinar que realmente de fato não é destrutiva, eu vou fazer a continha aqui só para te mostrar, para a gente não ficar voando nisso, certo? Do mesmo jeito, a diferença de caminho vai ser igual. Ó, da fonte 1 até a fonte 3, percorre-se 2 L's, certo? E da fonte 3 até a fonte 3 se percorre zero, certo? Porque ele não percorre nada, porque ele está na própria fonte. Então a diferença de caminho vai ser 2L menos 0. Então a diferença de caminho vai ser exatamente quanto? Vai ser exatamente 2L, beleza? Se a diferença de caminho deu 2L, eu vou voltar agora para a fórmula. 2L, que é a diferença de caminho, é igual a N lambda, que é L, certo? Que ele fala que lambda é L aqui, sobre 2. L eu posso cortar com L. 2 vezes 2 vai dar quanto? 4. Então quer dizer que N vai dar 4. É par. Se é par, é construtivo. Então, a letra B está falso, porque ele fala que é destrutivo, é construtivo. E cara, vou só repetir. Não faz muito sentido eu calcular a interferência sobre uma fonte, certo? Porque se ela está emitindo um som, vai ter som lá. Então, pouco importa essa interferência. Beleza. Vamos para a letra C.
2, 5 e 7 recebem a mesma intensidade sonora? Não, não recebem. Por que não recebem, professor? Porque eles estão distantes da fonte de forma diferente. O 2 está distante de forma L das fontes, ok? Enquanto que 7 e 5 estão a uma distância diferente das fontes. 5 está a uma distância L de 1 e 5 está a uma distância que eu vou ter que aplicar Pitágoras para achar quanto é que vale. Então as distâncias deles para as fontes são diferentes, logo as intensidades que eles experimentam são diferentes. Tranquilo? Beleza, fera? A gente vai ver isso numa próxima aula de ondas. Eu vou calcular a interferência contigo. Mas isso já na tua cabeça tem que ser quase que óbvio. Porque se eu estou mais distante de uma caixa de som, eu escuto um som mais fraco. Se eu estou mais próximo, eu escuto um som mais forte, beleza? Então percebe isso. Eles estão distantes diferentes. Então escutam sons diferentes. Tranquilo, fera? Beleza. Então falso. Falso. Letra D. 2 e 4 são pontos de interferência construtiva. O ponto 2 eu já calculei. O ponto 2 não, o ponto 2 eu calculei não. Não, calculei o ponto 6 e 3. Vamos calcular o ponto 2? Olha o ponto 2. O ponto 2 eu vou desenhar aqui para ficar mais tranquilo, certo? O ponto 2 está a uma distância L da fonte 3 e o ponto 2 também está a uma distância L do ponto 1. Então a diferença de caminho vai ser igual a 2L, certo? Desculpa, a diferença de caminho vai ser igual a L. Desculpa, pessoal, o cansaço, certo? L menos L. Tranquilo? Então a diferença de caminho deles vai ser 0. Lembra que a diferença de caminho é a diferença entre os caminhos que o som percorre para chegar no ponto de interferência, certo? Ele da esquerda para até chegar no ponto 2, ele anda a distância L. E do ponto 3 até chegar no ponto 2, ou seja, da fonte que está em 3 até chegar no ponto 2, ele também percorre a distância L. Então a diferença entre os dois é a subtração entre os dois, que é justamente isso que eu fiz para as outras alternativas também. Δx deu 0. Se Δx deu 0, lembra que Δx ele é igual a quem? Ele é igual a n lambda sobre 2. Então 0, que é o Δx, é igual a n lambda sobre 2. Da mesma forma, vai ficar 0 igual a n L sobre 2. O 2 vezes 0 vai dar 0. E L, quando dividir 0, também vai dar 0. Logo, o n deu 0. E 0 é par. Se 0 é par, então é construtiva. Então, já está quase certa, beleza? Está meio ok. O ponto 4, eu vou desenhar aqui para a gente também analisar da mesma forma, certo? Eu tenho a fonte no ponto 1, aí ela está a uma certa distância L do ponto 2, ela está a uma distância L da fonte 3, que está a uma distância L do ponto 4, ok? Beleza. Então, o caminho que a fonte 1 percorre até chegar no ponto 4 é de 3L, L, 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 certo? E o caminho que a onda percorre da fonte 3 até chegar em 4 é apenas L, beleza? Então, essa é a diferença de caminho. Δx vai dar exatamente quanto aqui? 3L menos L vai dar 2L, certo? Logo, 2L, que é a diferença de caminho, é igual a N vezes o lambda, que é L, sobre 2. Corto. O N vai dar, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, o N dá exatamente 4. Como o N deu 4, 4 é par. Então, a interferência também é construtiva para o ponto 4. Então, tanto no ponto 2 como no ponto 4, a interferência é do tipo construtiva. Então, tá ok. Alternativa letra D. Beleza? E no ponto 9 e no ponto 11, a gente já sabe que a interferência não vai ser do tipo construtiva, porque só é construtiva quando a diferença de caminho dá um número par. E a diferença de caminho para o ponto 11 e para o ponto 9, tu já sabe aí, olhando, que não vai ser um número inteiro, não vai ser um número par, vai ser um número totalmente diferente, porque a gente vai ter que fazer Pitágoras, vai dar um número quebrado, então não vai dar par, beleza? Não vai dar par, vai dar um número com vírgulas, então é impossível dar par. Tranquilo, fera? Beleza? Então, ó, alternativa letra D. Essa questão é extremamente difícil. Essa análise ela é puxada, beleza? Espero ter ajudado vocês. Vamos embora para a próxima questão. Galera, outra questão que a galera me pediu bastante foi essa segunda questão, certo? Segunda questão. Vamos lá resolver. Ela é de difração. Analise a figura abaixo, ele dá uma onda chegando de frente a esse anteparo, que é essa paradinha aí, essa fenda por onde ele vai passar, certo? E aí a gente vai analisar. Ele fala assim, considere duas ondas planas, uma de luz visível e outra de som audível, certo? Então são duas ondas, uma de som e uma de luz, certo? Oscilando, ele dá o comprimento de onda de cada uma, respectivamente. Aí ele fala assim, no mesmo instante, ambas incidem perpendicularmente sobre o mesmo lado do anteparo plano, opaco e bom absorvente acústico, mostrado na figura acima. Atravessando o orifício circular de diâmetro D, pode-se afirmar que na região do outro lado do anteparo, a gente vai ter o quê? Então é isso que ele quer saber. Então, letra A, a gente vai ter apenas a onda sonora,
por ser detectada se D é muito menor do que 1,7 centímetros devido à difração. Cara, primeiro, para ocorrer difração, lembra que aí o D, que é o tamanho da fenda, tem que ser bem semelhante, próximo, pelo menos, do comprimento de onda da onda, certo? Se o D for muito menor, ou seja, o buraquinho é muito pequeno, a onda não passa, então não vai ser detectado a onda sonora do outro lado, beleza? Então já está errado a partir daí, tranquilo, já vai estar errado a partir daí. Beleza. Letra B. Ele fala assim, apenas a onda luminosa pode ser detectada se D for muito menor do que 1,7 centímetros, devido à refração. Cara, tava quase certo, porque, vê, percebe, se o D for muito pequeno, a onda luminosa, que tem um comprimento de onda também muito pequeno, aí ela passa por aqui e sofre difração. E aí ela percebe do outro lado, beleza? Difração. Se esse D ele for muito grande, as ondas elas passam facilmente, todas elas, certo? E se o D for semelhante ao comprimento de onda do som, o som sofre difração e a luz passa facilmente, porque a luz tem um comprimento de onda muito menor do que o som, tranquilo? São essas três possibilidades que a gente pode ter, certo? E na letra B ele fala que a fendazinha é muito pequena, muito menor do que o comprimento de onda do som, ou seja, ela é muito próxima do comprimento de onda da luz. Então, a luz sofreria difração. Só que ele usa o nome do fenômeno errado, ele usa refração. Tá errado isso. Refração, errado. Beleza? Na letra C, ele fala assim, a propagação das duas ondas é aproximadamente retilínea se D for muito maior do que 1,7. É justamente isso daqui. Se o buraco da fenda for muito grande, as ondas passam facilmente sem sofrer nenhum desvio, sem sofrer nada, desvio não, né? Desculpa, sem sofrer nenhuma difração, elas andam facilmente. É justamente o que ele fala na letra C. Perfeito. A fenda é muito maior do que as ondas se propagam de forma retilínea facilmente. Tranquilo? Beleza, fera? Questão que ela pode deixar na mão se tu não entender o princípio de difração. Tranquilo? Na letra A ele fala que nenhuma das ondas pode ser plana, ele fala na questão que a onda é plana. Então, enfim, não faz nem sentido isso, né? E onda plana é uma representação das ondas normais, certo? A gente pode representar qualquer onda como sendo aquela vista superior que eu falei em sala, beleza? Essa vista superior recebe esse nome de onda plana. Só isso. Letra D, ele fala que a propagação das duas ondas é aproximadamente esférica, ou seja, sofre difração, né? Que é justamente esse princípio aqui, ó, passou pela fenda e sofre difração. Se D for muito maior do que 1,7, não. D tem que ser muito próximo do que 1,7 para que o som sofra difração. E o D tem que ser muito próximo de 10 a menos 4 para que a luz sofra difração. Então é praticamente impossível que as duas sofram difração ao mesmo tempo. Então já está errada essa letra D por conta disso e está errado também porque o D ele é muito maior do que 1,7. Então as duas passam facilmente, sem sofrer difração, beleza? Então a alternativa letra C é a que mais se encaixa. Tranquilo, fera? Qualquer dúvida que tu tenhas, por favor, conversa comigo. Vamos lá para a próxima questão. 11ª questão, fera. Ele fala assim, ó. O período da onda periódica a seguir é de 2,5 segundos. É correto afirmar que a velocidade de propagação dessa onda é... Ele quer a velocidade, certo? Para eu achar a velocidade, ou eu aplico comprimento de onda vezes frequência, ou eu aplico comprimento de onda sobre período. Como ele já me deu o período, eu vou aplicar essa relação daqui, ok? Então, eu vou ficar assim, ó, V igual a lambda vezes T. A velocidade é o que eu quero, o lambda eu preciso achar ele na figura, e o período ele já me deu que vale 2,5 segundos, tranquilo? Então, essa é o meu papel agora, esse é o meu papel, achar o comprimento de onda, tranquilo? Vamos lá achar o comprimento de onda. Como é que eu vou achar? Professor, e aí? Como é que a gente faz? Cara, eu vou dividir as bolinhas, lembra? Lembra das bolinhas? Eu vou dividir, ó. Dividir aqui ao meio, 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 certo? Vou fazer uma regra de 3. Vê se tu concorda comigo. Um comprimento de onda, ele não tem que ter 4 bolinhas. Então, ó, um comprimento de onda tem que ter 4 bolinhas, certo? 4 bolinhas, desculpa, 4 bolinhas. Beleza? Quantas bolinhas eu estou enxergando ao todo aí? Vamos terminar? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Beleza. Então, quer dizer que todo esse comprimento aqui, que vale 28 centímetros, ele tem quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bolinhas. Vê o que eu vou falar agora. 14 bolinhas é exatamente 28 centímetros. Eu não quero saber justamente o comprimento de onda. Regra de 3 agora. Comprimento de onda vezes 14. Então, lambda vezes 14 é igual a 28 vezes 4 bolinhas. 28 vezes 4 bolinhas. Tranquilo? Cara, 14 é a metade de 28. Então, se eu dividir 28 por 14, sobra 2. Então, o comprimento de onda vai dar exatamente 2 vezes 4, 8 centímetros.
Isso é uma forma de achar o comprimento de onda. Você acha como você quiser, beleza? Eu acho essa forma mais tranquila, mais fácil, beleza? Vamos terminar agora? V é igual, o comprimento de onda vale 8 e o período vale quanto? 2,5. Professor, tu colocou o comprimento de onda em centímetros, tá errado. Não, cara, preste atenção nas alternativas, ele quer em centímetros por segundo. Então, tu pode deixar a distância em centímetros, porque o tempo já está em segundos e tu vai achar em centímetros por segundo, beleza? Aí fica simples, é só fazer essa divisão aí. Quando eu fizer essa divisão, 8 dividido por 2,5 vai dar 3,2 centímetros por segundo. Alternativa, letra D. Certo? Alternativa, letra D. Então, a 11ª questão, letra D. Beleza, fera? Qualquer dúvida que tu tenhas, conversa comigo. Vamos embora para a próxima questão. Fera, 15ª questão. Ele começa assim, ó. A invenção do rádio na primeira década do século XX é considerado um marco civilizatório importante, permitindo a aproximação entre as pessoas e contribuindo na difusão a conhecimento e da cultura. A comunicação via rádio faz uso de ondas eletromagnéticas que são moduladas nas estações transmissoras e convertidas em ondas sonoras nos receptores, que são os aparelhos de rádio. Considerando as propriedades das ondas de rádio, analise as afirmações a seguir e assinale-as como verdadeiro ou falso, certo? Ela fala assim, ó. Desculpa. Ela fala assim, ó. Primeiro, as ondas de rádio podem ser refletidas pela atmosfera. Perfeito. Lembra que eu falei em aula, eu falei rapidamente que a onda de rádio era refletida, não só a onda de rádio, a onda de TV também. Ela era refletida na ionosfera. Tranquilo? Então elas são refletidas sim, por isso que elas ficam dentro da Terra refletindo até chegar nos seus receptores. Beleza? Então, verdadeiro. Vamos agora para o segundo item. As ondas de rádio têm a mesma natureza que o raio-x, porém possuem frequência menor. Perfeito. A mesma natureza, são ondas eletromagnéticas, são luz. Invisíveis, mas são luz, certo? Porém, uma é totalmente energética, totalmente cancerígena, e outra é pouco cancerígena. Desculpa, pouco não. A outra não é cancerígena, que é a onda de rádio, certo? Então tem a mesma natureza, mas possuem frequências diferentes. Raio-x muito maior, cancerígeno, e o rádio muito menor, não cancerígeno. Então, verdadeiro. Perfeito. 3. O item 3. À medida que essas ondas se propagam, a energia por unidade de área transportada por elas permanece constante. Tu lembra que eu disse em aula que quando a luz ela vai se propagando, chega um momento que ela fica fraca e para de se propagar, ou seja, o poder de propagação dela vai diminuindo. Então, assim, ela não tem como permanecer constante o resto da vida, porque senão uma onda que eu emitisse aqui, ela chegaria do outro lado da Terra, refletiria e voltaria para mim. Não faz sentido isso, né? A onda ela perde energia, certo? Ela perde energia quando se propaga. Então, falso, não permanece constante. Falso. Alternativa, letra A. Beleza, fera? Vamos lá para a 20ª e última questão desse vídeo. Fera, para a gente finalizar o vídeo, questão 20. Ele fala assim, ó. Considere as seguintes afirmações sobre ondas eletromagnéticas. 1. Frequência de onda de rádio são menores que frequência da luz visível. Perfeito, né? A gente viu isso bastante. Elas estão no grupo à esquerda do vermelho, certo? Então, frequências mais baixas. 2. Comprimento de onda de micro-ondas são maiores que comprimento de onda da luz visível. Perfeito também. Porque tu lembra que quanto mais à esquerda da luz visível, lembra comigo, é abaixo do vermelho, né? A gente tem menor frequência e maior comprimento de onda. Então, quanto mais eu entro à esquerda do vermelho, maior é o comprimento de onda, menor é a frequência, menor é a energia. Tranquilo? Massa. 2. Então, sim, o 2 está verdadeiro, né? 2. O 3 agora, energia de onda de rádio são menores que energia de micro-ondas. Mesma coisa que eu falei, quanto mais à esquerda tu vai caindo do vermelho, menor é a energia, menor é a frequência e maior é o comprimento de onda. Perfeito. Então isso aí está verdadeiríssimo, tranquilo? Então o item 1, 2 e 3 estão verdadeiros. Lembrando que a onda de rádio ela é ainda mais fraca do que o micro-ondas, certo? A onda de rádio, a AM, FM, ela é ainda mais fraca do que a onda de micro-ondas. Beleza? Então, 1, 2 e 3, verdadeiro. Alternativa, letra E. Tranquilo, fera. A gente finaliza por aqui esse vídeo. Qualquer dúvida, conversa comigo. Beleza? Então, um cheiro a todos e até a próxima. Tchau!